Tudo bem, pessoal? Acho que não, né? Aquela frase que serve para todo mundo, que time que está ganhando não se mexe, acredito que para o time do Santos não funciona isso daí não, né, pessoal? O Santos perdeu do time do Mirassol, para você que está chegando aqui no meu canal Vargas Santos TV, por 3-0, fora os ameaços. E olha, vou falar um negócio para você. O Brasão, se não fosse o Brasão de novo, o Santos teria tomado uns 4, 5 gols ali, fácil, porque o Brasão, só para você ter uma ideia, você que está chegando agora no meu canal, o Brasão foi o melhor jogador do time do Santos. O Santos jogou muito, mas muito mal. Mas os jogadores têm uma culpa muito relevante. Mas o técnico, eu vou falar um negócio para você, hoje ele passou dos limites. Não pode fazer isso, professor Kleber Xavier. Daqui a pouco a gente volta depois da vinheta, pessoal. Até já. Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. Mais uma vez, o torcedor santista sai do estádio e aqueles que também viram pela televisão, o Santos decepcionou os torcedores de uma maneira que nós não acreditávamos quando estávamos assistindo a partida, né? O Santos não era nem sombra daquilo que apresentou contra o time do Flamengo na Vila Belmiro e o Peixe tinha ganhado naquela ocasião por 1-0. Gol do excelentíssimo Neymar, que, diga-se de passagem, hoje também não jogou absolutamente nada, né? Não fez diferença no time, pelo menos na partida de hoje. Mas o time do Santos jogou muito mal. Agora, teve uma contribuição muito generosa do técnico do time do Santos, o professor Kleber Xavier, com relação à partida de hoje, pessoal. Não dá para entender o motivo pelo qual ele fez aquelas substituições, tirando todos os jogadores até então, vindo de uma pré-temporada praticamente com muitos dias de descanso, né? Eu tô falando do Basso, que ele sacou e colocou o Zé Ivaldo. Eu tô falando do Igor Vinícius, que entrou no lugar do Escobar. Ninguém entendeu qual foi o motivo. A gente está falando também da alteração feita no meio de campo ali. Tirou o Rincon e colocou o Pituca, que não jogou absolutamente nada. E lá na frente nós esperávamos, evidentemente, que tivesse somente a alteração do David Washington com a entrada do próprio Roleiser, né? Que foi uma das peças importantes nos jogos anteriores ao time do Santos, mas isso infelizmente não aconteceu. Olha, pessoal, essa frase para o time do Santos é tão importante, que em time que está ganhando não se mexe, que até a desculpa provavelmente que o Kleber Xavier vai dar, que é aquela coisa de carga, que o jogador ia estourar e tudo mais, cara, não dá para entender, não consigo entender. O Neymar, que ficou mais de 2 anos parado aí, jogou a primeira partida e jogou hoje a partida do time do Santos praticamente inteiro. O Neymar, por que esses jogadores que estão bem fisicamente não entraram na partida de hoje? Justificativa como essa, departamento de fisiologia, sei lá quem que é o responsável por esse tipo de coisa, não pode acontecer, pessoal. Não pode acontecer. Um time que nem o time do Santos, que jogou a partida que jogou, marcando muito bem, diminuindo os passos do melhor time do campeonato até então, porque hoje o Cruzeiro é o primeiro colocado, né? Mas quando estava acontecendo o jogo contra o Santos, era o time do Flamengo. E o Santos realmente jogou totalmente concentrado. Olha aqui que eu estou falando aqui, ó, pedindo a permanência de Basso. O Basso, todo mundo sabe que não é um dos melhores jogadores do time do Santos, mas a fase de 3 ou 4 jogos para trás do jogador é muito boa. Eu não confio no Basso, vou ser bem honesto com você. Mas se ele está bem, deixa ele lá, para ele poder realmente dar sequência no futebol dele. Agora o cara estava no banco, o cara foi relacionado, vi foto com ele, o Neymar, que fez uma foto do próprio celular dele com os caras dentro do avião. E aí a surpresa para todos os torcedores santistas e aqueles que estavam lá em loco assistindo a partida ao vivo, foi a escalação do Kleber Xavier. Cara, assim, não, ó, ele pode falar o que for, ele errou. Não estou falando, pessoal, que a gente realmente só tem que ser santista na hora que o Santos ganha. Mas ele deve ser criticado. Ele deve realmente ser questionado. E tudo que ele falar, tudo que ele dizer, vai ser aquela resposta protocolar provavelmente. Ajuste de carga, os jogadores realmente... Pô, mas não consigo entender isso daí, cara. Não consigo entender
E esses jogadores entraram no segundo tempo depois, né? Lá na lateral direita, realmente o Escobar jogou, entrou no lugar do Souza, desculpe, né? Porque o Souza hoje não fez uma boa partida, exemplo que aconteceu com a maioria dos jogos dos jogadores do time do Santos, entrou no lateral esquerdo no lugar ali do Souza, né? Que não fez uma boa partida. O Santos jogou mais ou menos, pessoal, uns 15 minutos do segundo tempo. Deu a entender que o Santos realmente ia fazer uma virada dentro desse segundo tempo com a alteração de alguns jogadores, né? Mas o Kleber Xavier não pode fazer um negócio desse. Olha, a diferença é tanta que no meio de campo, quando entrou o Rincon, no lugar do Pituca, que não acertou um passe, cara. O Pituca realmente, ó, tem que dar adeus ao time do Santos. O Santos tem que encontrar um time para ele, porque na hora que nós precisamos dele, ele não aparece. Ele pode correr, ele pode ter um bom vigor físico. Foi considerado até para o lugar onde eu assisti, acho que foi a Record, né? Que tava lá o Kleber, ex-narrador da Globo, tá lá na Record, junto com o Dodô, o Noriega e tudo mais. E ele falou o seguinte: com a saída do Pituca e a entrada do Rincon, o Noriega que falou isso, o meio de campo do Santos melhorou e de fato aconteceu. Por que é que não entrou com ele no primeiro tempo, cara? Porque ele não fez somente alteração, tirando o David Washington, colocando o Neymar, né, lá na frente como falso 9, e às vezes o Neymar, por não ter paciência, porque a bola não chegou absolutamente nele, e ele, mesmo com a sua genialidade de futebol, hoje também não esteve bem. Todos os jogadores do Santos jogaram mal, e os gols que o Santos tomou, rapaz do céu, tudo falta de atenção do Escobar, que tinha acabado de entrar naquele gol, o cara só encostou, todo mundo ficou olhando. No segundo gol, do King Reinaldo lá, Reinaldo que jogava como lateral esquerdo no Grêmio, antes disso estava jogando no time do São Paulo, jogou inclusive aqui no Paulista de Jundiaí, e esse cara fez mais um gol, é o artilheiro do time, e ele cabeceou sozinho. O terceiro gol foi um golaço, né? Vamos falar, o Robinho Júnior, acho que ele foi fazer uma jogada lá e acabou perdendo. Não vamos culpar o moleque, porque jogar toda a responsabilidade em cima dele realmente não se faz necessário. Mas depois daquela jogada, ninguém realmente foi pro abafa. Então a concentração do time do Santos na partida de hoje foi zero. A marcação do time do Santos hoje foi totalmente zero. O Santos não era o Santos que nós pensávamos que seria, igual o que foi contra a partida contra o time do Flamengo. O Santos foi nem sombra disso. Na verdade, o Santos foi humilhado, cara. Teve até um princípio de olé lá pela torcida do Mirassol. Mirassol foi melhor infinitamente que o time do Santos. Folha de pagamento do time do Mirassol é infinitamente inferior ao time do Santos, mas tem organização, tem um bom técnico. E foi muito bem na escalação e tem dado trabalho para todos os grandes clubes aqui da capital. Essa que é a verdade. Deu trabalho para o São Paulo, deu trabalho para o Palmeiras, deu trabalho para todo mundo. Para o Santos não ia dar? Não precisava dar se não tivesse tantas alterações assim, pessoal. Pelo amor de Deus, time que está ganhando não se mexe. Não adianta inventar. Ah, mas, cara, começou a temporada agora. Cara, eu não consigo entender o seguinte. O Santos ficou mais de um mês parado aí, treinando os jogadores. Não é possível, cara, que em treinamento o jogador chega numa estafa dessa forma. Não é possível, cara. E parte dos jogadores que não saíram como titular entraram no segundo tempo. Então não era para entrar os jogadores. Por que não coloque os jogadores então? Se eles entraram depois no segundo tempo, por que colocou então? Não colocou no primeiro? Tirassem eles depois. Pô, aí perdeu todo o esquema. O Pituca não é o mesmo jogador que o Rincon. O Rincon tem 38 para 39 anos. O Rincon é um jogador experiente, mas que deveria ter o punch ainda do Pituca. O Pituca não acerta um passe. O Rincon é mais dinâmico, pega a bola, já distribui, fala com todo mundo ali no meio de campo. É bem verdade que ele já tomou um cartão amarelo depois da caneta que o Souza tomou ali no início do segundo tempo. Mas, cara, é outra dinâmica. O Santos fica muito fraco na marcação. Eu não sei se você percebeu, na hora que
o Guilherme saiu, que entrou o Tassiano, que foi uma das piores coisas do mundo, 32 milhões de reais. Depois teve uma hora ali, não sei onde você viu a sua transmissão, se você viu na Cazé TV, se você viu na Record ou na Premier, eu assisti na Record. O Neymar chamou o técnico do time do Santos, o professor Kleber Xavier, falou, pô, aonde que o Tassiano tá jogando? Porque todo mundo embolado ali. Então ele realmente deu uma dura no professor. Não sei se você reparou aquela hora ali. Pô, onde que joga? Ficou todo mundo embolado. Na hora que é para pegar na bola, aparecer, o Rincon ele pegava, jogava para cá, jogava para lá. E os caras tudo lá na frente. Ó, ficou o Neymar, que a bola por vezes não conseguiu chegar até ele, realmente ele avançava um pouco, dava alguns passos para trás para poder realmente pegar a bola e de repente tentar fazer alguma jogada, mas não tem ninguém ali para fazer uma tabela junto com ele. As coisas não funcionaram hoje para o time do Santos. Kleber Xavier realmente foi muito mal, muito mal, muito mal. Time que está querendo classificar de uma certa forma, mas antes precisa sair da zona do rebaixamento. Precisa fazer o arroz com feijão antes de pensar em Libertadores. É dessa forma? Acreditar, ó, pessoal, vou ser bem honesto, o Santos acho que porque ganhou do Flamengo, achou que com essas alterações, ou da maneira que jogou contra o Flamengo, ia ser fácil jogar contra o time do Mirassol. Se ferraram para não falar outra coisa, cara. Porque o time do Mirassol é um time muito bem treinado. Apesar da folha de pagamento dos caras ser totalmente inferior, como eu já falei anteriormente aqui, os caras realmente entregam no jogo. Os caras jogam num bloco de marcação que depois que o Santos tomou o primeiro, o segundo, depois o terceiro gol que foi um golaço, o Santos só jogou para esperar terminar a partida. Porque não foi um bom jogo que o Santos fez. O Santos realmente jogou muito mal, não dá para se aproveitar nenhum dos jogadores no time do Santos, com exceção do Gabriel Brazão, que se não fosse por ele, nas defesas que ele fez, o Santos não deu um chute no gol, pessoal, um chute no gol. O goleiro Walter, que era reserva do Sport Clube Corinthians Paulista, aqui da capital, do Cássio, ele não fez nenhuma defesa. O Santos teve um ameaço de alguma coisa, mas é muito pouco, cara. O Brazão teve que fazer defesa pro alto, fazer defesa a lá futsal. Quantas vezes o Brazão não salvou o time do Santos hoje? Com exceção dele, o resto do time não jogou merda nenhuma. Essa que é a verdade. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é importante e principalmente faça aí seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Abraço para você e até o próximo conteúdo. Tchau!